E olha, o assunto de hoje que a gente vai falar, vocês viram ali, eu vou explicar para vocês por que que é raro eu impor limites para os meus filhos. Mas pode ficar bem tranquila, porque eu não sou o tipo de mãe permissiva que a criança pode fazer tudo o que quer, de jeito nenhum. Tá longe disso acontecer aqui, tá? Mas a gente vai conversar um pouquinho sobre isso daí, limite, porque eu vejo que é uma preocupação enorme dos pais colocar limite. Normalmente eu recebo esse tipo de pergunta, né? Como que eu faço para colocar limites? A criança não tem limite, o que que a gente faz, né? Você já ouviu muita gente preocupada em querer saber como coloca os limites nos filhos, né? Não consigo colocar limite, tenho dificuldade em pôr limite nos meus filhos, nas crianças. Então, por isso que eu resolvi trazer esse tema para a gente poder conversar um pouquinho hoje. E eu vou explicar para vocês que colocar limite é uma das coisas que eu menos me preocupo na educação dos meus filhos. E nem por isso, eu estou muito longe de ser uma mamãe permissiva, tá? Aqui em casa tem muita regra, aqui tem regras, tá? Mas não fico nessa neura de colocar limite para os filhos. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Então, primeira pergunta que eu vou fazer para a gente bater um papinho. Me conta, o que é para você colocar limites nos filhos, né? Quando as mães falam, meu filho não tem limite, ou meu sobrinho não tem limite, filho da vizinha não tem limite. O que que é esse limite? O que significa para você colocar limite nas crianças? Vamos começar a bater o nosso papo, a gente perguntar, a gente trocar ideias aqui para a gente poder entender aqui o que eu tenho para contar para vocês. Eu vou explicar o porquê que eu procuro focar mais em outra coisa do que em limite. Eu já vou falar para você que coisa é essa que eu foco, tá? E eu vou dar exemplo para você, tudo com exemplo para você poder compreender muito bem, tá? Que é o que eu falo sempre. Aqui não é sobre o que eu tô falando, mas eu preciso que você entenda, que você capte a mensagem. Então a gente já vai fazer o nosso primeiro combinado aqui do dia, tá? Conforme eu for falando, pegou a ideia, tá? Tá concordando, pegou a ideia do que eu falei, manda os coraçõezinhos ali, aperta o dedo nos coraçõezinhos, para eu saber que você está captando o que eu tô falando. Aí assim eu vou recebendo a energia da troca. Porque senão eu só fico falando aqui, né, para a tela, não sei se vocês estão captando ou não. Então vamos fazer essa troca, combinado? Então, o que será que é a gente colocar limite para os filhos, né? Vocês já pararam para pensar? Poxa, eu quero pôr limite. O que que vem a ser esse limite? O que que ele é para você? Tá? Então vamos parar e vamos pensar um pouquinho, ó. Antes da gente falar dos limites em si, vamos pensar em dois conceitos muito importantes que a gente fala sempre aqui no nosso clube, tá? Um conceito que a gente vai conversar primeiro, a gente vai falar do primeiro conceito, que é o autoritarismo. O que é o autoritarismo? Autoritarismo é quando a gente, vamos falar de nós, mães, tá? Uma mãe autoritária, ela coloca muitos limites. O que é limite para a criança? Tá ali, ó, falando para a criança, até aqui você vai, daqui para lá você não vai. Até aqui você pode, daqui para lá você não pode. Então, colocar limites é a gente estar colocando para a criança, até aqui você vai, até aqui você não vai. Isso você faz, isso você não faz. Isso você pode, isso você não pode. Uma pessoa, concorda comigo? Que, a grosso modo, tá? Eu não tô entrando ali na filosofia do negócio, tá? A Jucineide colocou ali, por exemplo, explicar como agir na igreja e a criança faz como explicamos. Isso, então você coloca limite para a criança, ó. Dentro da igreja, isso você pode e isso você não pode, tá? Isso é que a gente coloca de limite para a criança. Então, falei bem, resumidamente aqui, tá? Então, vamos pensar numa mãe que é autoritária. A mãe que é autoritária, ela tá muito preocupada em colocar limite o tempo todo. Aqui você pode brincar, aqui você não pode, isso você pode fazer, isso não, aqui você pode subir, aqui você não pode. Colocar limite, a gente coloca limite. Na verdade, lá no fundo, no fundo, a gente põe muitos limites, muitos, tá? Tô falando muitos, para nos satisfazer, para a coisa ficar mais fácil pra gente. Você quer que a criança, que você fale e a criança obedeça. Você fala para ela, agora você fica sentado, quietinho, que eu vou fazer tal coisa, que a criança fique. É um limite para a criança que você está dando. Você pode ficar aqui, sentado, fazendo isso. Fazer outra coisa agora, não pode.
Então, a gente coloca limites para satisfazer a gente, tá? Então, quando a gente é autoritário demais, tá bom? Por outro lado, quando a gente se torna permissiva demais, o que acontece? É o contrário, a gente não coloca limite nenhum. A gente deixa a criança fazer tudo o que ela quer. Por quê? Porque eu não tô afim de me estressar, não tô afim de me incomodar, deixa eu jogar os brinquedos no chão, a hora que dormir eu junto, tá? Deixa eu pular de sapato no sofá, depois eu pego a maquininha lá, né? Eu coloco uma maquininha poderosa e limpo o sofá e tá tudo certo. Então, aí é a ausência de limite, é quando a gente abre a porteira e a gente deixa a criança fazer tudo que ela quer. Acontece que nenhum nem outro, como eu falo sempre aqui, eu gosto sempre de manter o bom senso, tá? Eu não gosto nem de um extremo e nem de outro. Eu acho que o bom senso sempre é o melhor. E quando eu falo que eu não gosto de focar nos limites, eu procuro evitar colocar os limites, e quando eu falo evitar, não quer dizer que eu não coloco, tá? Eu já vou explicar para vocês quais são os limites que eu coloco em casa. Mas eu prefiro seguir o que diz Maria Montessori, que é o que ela fala? É a gente permitir focar na liberdade com responsabilidade. Liberdade com responsabilidade. Quando a gente fala em limite, quer dizer que eu estou no comando, eu estou no controle. E eu coloco os limites. Eu estou falando para a criança, isso você pode, isso você não pode, isso você faz, isso você não faz. E limite não é difícil da gente colocar limite para a criança. Limite é a coisa mais fácil do mundo que tem. Você chega e fala para a criança, olha, não é para pular no sofá. Se você pular no sofá, eu vou pegar a cinta e vou dar em você. Você entendeu? A criança vai entender, ela não vai pular no sofá e você colocou o limite, tá? Então, o limite a gente tem que sempre estar agindo. Nós que temos que estar pensando ali pela criança. A gente que tem que estar colocando as regras, falando o que ela tem que fazer, o que não tem que fazer. Sempre nós. Quando a Maria Montessori ela fala da liberdade com responsabilidade, aí é outra coisa. A gente foca no quê? Filho, filha, você pode fazer tudo o que você quer, mas tem uma coisinha que a gente precisa aprender, que é o quê? É a responsabilidade, tá? A responsabilidade. Então, não é que a criança, ela tá liberada, não é que a criança, ela como que a gente fala? Criado, né, na permissividade. Não é isso. Ela pode fazer, mas ela tem que ter a responsabilidade. Quando a gente fala responsabilidade, eu tô colocando ali que a escolha é sua. É sua. Se você escolher fazer o A, vai acontecer isso. Se você escolher o B, vai acontecer isso. Você vai ter que arcar com as consequências da sua escolha. Você tá entendendo, filho? Se você pular no sofá com o sapato, vai sujar. E você vai ter que pegar um pano e você vai ter que limpar. Você vai ter que deixar o meu sofá limpinho. Agora, se você não pular no sofá, a gente vai ter um móvel que vai estar limpinho, vai estar bem conservado. Então, pensa bem qual vai ser a sua decisão. Vocês estão entendendo a diferença, tá? A diferença é o quê? Eu dei liberdade para a criança escolher. Porque vamos parar para pensar, na vida adulta, nós, vamos conversar agora aqui, papo de gente grande. Tem alguém que fica colocando os limites pra gente? Tem alguém que fala para você, ó, Lisa, tira esse vestido aí. Ih, vai chover, vestido hoje não é para isso, vai lá e tira. Não, você levanta, você olha o tempo, você decide a roupa que você quer colocar. Se você escolher uma roupa que não está adequada, ou você vai passar o dia inteiro sofrendo de calor, ou você vai passar frio. E aqui em Curitiba, às vezes acontece isso toda hora, né? Às vezes tá calor, tá frio, tá calor, tá frio, vários momentos do dia. Então, nós temos o poder de escolha e a gente arca com as nossas consequências. Então, a gente precisa passar para a criança já a ensinar ela a tomar as decisões. Ela é livre para fazer a escolha, mas ela tem que arcar as consequências, né? As pessoas que fazem coisas erradas, ilícitas, elas pensam, pera lá, eu vou assaltar, eu vou roubar. Pode ser que dê certo, pode ser que dê ruim, eu vou parar atrás da grade. Não é isso que acontece? Para tudo tem uma consequência. As pessoas não ficam ali falando pra gente o tempo todo, até aqui você vai, até aqui não. E a gente ensina para as crianças
a tomar as melhores decisões quando? Quando que a gente ensina? A melhor fase, a melhor época para a gente ensinar os nossos filhos a fazer escolhas e arcar com as consequências, não é castigo, tá? Não é castigo. Arcar com as consequências da escolha, a gente começa a ensinar quando? Na infância. Porque senão, o que acontece? Eu fico o tempo todo ali em cima colocando limites para os meus filhos. Eu estou sempre falando, aqui você faz, aqui você não, ali você vai, aqui você não vai, agora você sobe, agora você desce. Lá na frente, depois dos 10 anos, da adolescência, fica aquele ser humano inseguro, que não sabe fazer as escolhas, não sabe tomar as decisões, tudo tem que perguntar para a mãe se pode, se não pode, se ela deixa, se não deixa. Vira o quê? Vira aquele soldadinho que diz amém para tudo, que não tem iniciativa própria, que não sabe pensar, né, nas escolhas, que não sabe olhar, poxa, pera lá, eu tenho 2 oportunidades de emprego, qual será que é melhor? Se eu escolher esse emprego, o que pode acontecer? E se eu escolher aquele outro emprego, o que pode acontecer? Tá? Então, a gente começa a educar os filhos para eles tomarem consciência, para criar responsabilidade, na infância. Tem mães que eu vejo que podam os filhos de tudo, colocam limite de tudo, aí vem aquela tia e fala, meu Deus, que comportadinho, como é obediente, né? Que aquela criança não abre a boquinha, tudo que a mãe fala vai lá e faz, bonitinho. E depois que essa criança olhar lá para os amigos e não conseguir se impor, não conseguir expressar a opinião dela, sabe? E não tomar um caminho e depois ver, poxa, não era assim que eu deveria ter feito, eu tenho que voltar e fazer diferente. Não sabe. Depende sempre de alguém falando. Agora você tem que fazer isso, agora você tem que fazer aquilo. Crescem inseguros, tá? Então, por isso que a gente tem que cuidar muito com essa questão de limite para os filhos. A gente precisa pensar demais. Não é deixar a criança fazer tudo o que quer. A gente não está criando um monstrinho de estimação, tá? Não é isso. Aqui, a gente é super contra, tá? A permissividade, eu acho, no meu ponto de vista, é até pior que o autoritarismo, a permissividade. Porque as crianças, elas precisam de referência, elas precisam de alguém líder, de alguém com autoridade, elas precisam ter alguém para ser modelo, que a gente já viu, a gente já conversou em outros encontros, outras aulas aqui do clube, a gente já viu que as crianças modelam a gente, que o que a gente faz, elas olham, elas admiram e elas replicam, elas modelam. Então, elas precisam ter alguém para elas olharem e admirar aquela pessoa. Caramba, a minha mãe é o uau, a minha mãe é o máximo, eu vou fazer igual ela. As crianças precisam disso. Na permissividade, as crianças têm ausência desse modelo, porque é tudo largado, tá? Então, por isso que jamais aqui a gente vai falar e a gente vai defender a bandeira de que a criança pode fazer tudo o que quer. Às vezes a gente fala, né, da questão de não colocar muitos limites, da impressão que a gente já está partindo para o outro lado, para a baderna. Mas não. Quando a gente fala de dar liberdade, quem não gosta de liberdade? Quem gosta de ser podado, de limite, de que as pessoas ficam ali falando? Imagina você, o teu marido ali falando, ó, essa saia não, essa saia você não pode usar. Esse vestido, muito decotado, pode tirar. Ó, você pode sair só com a amiga A, B e C. Com a D, a E e a F você não pode sair. Ó, você só pode sair se a sua irmã for junto, se ela sozinha você não sai. Quem que vai aguentar estar num casamento desse jeito? É um casamento cheio de limite. É horrível isso. Agora, a gente ter a liberdade, mas com responsabilidade, é outra coisa. Você saber que você está saindo sozinha, mas você tem a responsabilidade para fazer as suas escolhas, para escolher as suas companhias, né? Você saber do teu papel de mãe, de esposa, você ter a sua responsabilidade é outra coisa diferente. Então, para as crianças é a mesma coisa. É a liberdade com a responsabilidade. E olha, quando a gente fala de ensinar as crianças, né, a terem essa liberdade e criar a responsabilidade, eu preciso dar uma notícia para vocês. 2. Gosto sempre de dar 2 notícias, tá? Uma notícia é maravilhosa. Quando a gente ensina os filhos a ter liberdade com a responsabilidade, você pode ter certeza que você está sendo a melhor mãe que o seu filho pode ter.
a melhor mãe, tá? Você está ensinando os filhos não só para hoje, mas para eles terem para eles serem a melhor versão deles lá na frente. Pode ter certeza, você está fazendo o melhor pelos seus filhos quando você faz isso. Agora, a notícia ruim é que não é um processo que a gente desenvolve do dia para a noite. Não é aquela varinha mágica. Gente, eu vou arrumar uma varinha mágica. Amanhã eu prometo que eu vou estar aqui com a varinha mágica. Eu falo tanto de varinha mágica que eu sinto falta de ter uma varinha mágica para fazer um plim aqui. Amanhã eu vou estar com ela, tá? Não é um passe de mágica, não é uma palavrinha mágica que você fala, não é uma varinha e pronto, tudo tá lindo, maravilhoso. É aquilo que eu falei ontem, é um processo. A gente tem que focar no dia a dia, no passo a passo, no processo. E aí, quando menos você espera, bingo, né? Você tá vendo ali a criança a ter a responsabilidade dela, né? Ela ser livre, ter a liberdade, mas ela ser responsável. E a melhor coisa é que você sabe que a tua filha, o teu filho, eles vão agir com responsabilidade em qualquer momento, em qualquer lugar, você estando perto ou você estando longe, tá? Porque quando a gente fica falando para a criança o que tem que fazer, quando você não está perto, ela vai para casa de alguém e aí, tá fazendo o que tem que fazer ou não tá? A criança sabe pensar, olhar até onde ela pode ir, né? Ela tem a responsabilidade ou não, tá? Então a gente precisa pensar muito nisso daí. A responsabilidade, tá? Que a gente tem que ensinar as crianças a desenvolver. E quando a gente faz isso, a gente ensina a criança a se autoeducar, tá? Se autoeducar, ó. Para ficar claro, como eu falei que eu ia dar um exemplo, né, de como agir aqui, o que fazer, o Fer tá colocando aqui, né, no Face, mamãe heroína, papai herói. Sim, são modelos, são exemplos, né? O mamãe e o papai são heróis para os filhos, porque conseguem fazer deles o melhor ser humano que eles possam ser, tá? O que eles podem ser, não melhor que os outros. A gente tem que sempre se superar. E eu falo muito isso, né? Muito. Eu sempre falo para os meus filhos que eles nasceram para ser vencedores, sempre, que eles são campeões. Mas quando eu falo isso para eles, eu não falo no sentido deles se acharem mais que os outros. Não, a gente tem que ensinar a ter a humildade também, tá? Aqui não é para ninguém ser mais que ninguém, eu sou melhor que você, não. Mas eles têm que vencer eles mesmos. Eles têm que vencer os seus medos, eles têm que vencer a preguiça deles, tá? Eles têm que vencer, às vezes, a vontade de querer fazer outra coisa para poder parar e pensar naquilo que é melhor para eles. Então, quando a gente fala de ser vencedor, é de vencer a gente mesmo. De ser campeão é de se superar, sabe? Olha, ontem eu consegui fazer um determinado número de coisas. Hoje eu me superei, hoje eu consegui fazer mais. Então, é a gente se superar. Não é a gente sair competindo com ninguém, não. Mas é ensinar os filhos a isso, a serem vencedores daquilo que põe eles para baixo, a ser campeões, para eles poderem conquistar aquilo que eles desejam. Esquece os outros, cada um tem que ser preocupado consigo mesmo, né? E quando a gente consegue fazer isso com os nossos filhos, quando a gente chega nesse ponto, é o que o Fer falou, né? A gente se torna a heroína, igual o Júlio fala, né? Mamãe, você é minha Lulina. Então você se torna a Lulina do seu filho, né? O papai, o herói do filho, a mamãe, a Lulina do filho, tá? E olha, então eu vou explicar para vocês, como eu prometi, um exemplo bem prático, eu vou mostrar aqui para vocês de como uma mãe, eu vou falar uma cena para vocês, e como que uma mãe preocupada em colocar limite age, e como uma mãe preocupada a ensinar liberdade com responsabilidade para os filhos age. Então vamos pensar na seguinte cena, tá? A mãe tá ali na cozinha, tá preparando o almoço, por exemplo, e a criança está em volta, gritando, falando alto, gritando, querendo chamar a atenção o tempo todo. A mãe fala, a criança não ouve, não escuta e está gritando, quer ser atendida, quer colo, quer que a mãe pare e vai brincar. Tá aquela loucura, tá aquele caos. Consegue imaginar isso? Consegue, tá? Para algumas pode ser mais difícil de visualizar, para outras vão até se ver nessa cena. Então, olha a diferença. A mãe, tá? A mãe ali que age querendo colocar limite,
o que que ela faz? Para você entender o que ela faz, eu vou pegar aqui, ó, eu vou pegar até a câmera do celular. Quem tá no Face ou no YouTube vai ficar olhando e eu vou usar o celular para entender, tá? Quem tá ali vai ver. A mãe olha, tá? A mãe é maior que o filho. A mãe olha desse jeito, de cima para baixo, tá? Quem está no YouTube e no Face vai visualizando. Essa é a imagem que o filho tá tendo da mãe. Aí a mãe fala assim: chega de gritar. Se você continuar gritando, você vai levar uns tapas. Você não é para ficar fazendo isso comigo. E aí dá até uns tapas na bunda da criança e a criança sai de perto. Isso é a mãe querendo colocar limite na criança, colocar limite no filho, tá? Ela quer o quê? O limite é parar com isso naquele momento. E é a mãe que está colocando o limite, vem de cima para baixo, tá? A gente olha de cima para baixo para a criança, a gente briga, a criança já se sente diminuída, ela tá ali para baixo olhando a gente para cima, com aquele olho assim, o que está acontecendo. Ela já não consegue pensar mais nada, porque dá uma bloqueada aqui no cérebro da criança. E aí, a mãe dá umas palmadas, a criança sai de perto e pronto. A gente coloca o limite, né? A gente chega e a gente já chega agindo. Às vezes a mãe até fala, né? Isso você não pode fazer comigo, né? Vou mostrar para você quem manda, e daí dá uns tabefes na criança e pronto, tá? Então, essa é uma cena típica de quem se preocupa em colocar limite. Porque na hora, terrível, ai, desculpa, né, aí, mas é mais ou menos o que acontece. Na hora, o que vem na nossa mente? Caramba, não pode fazer isso comigo, o que vai ser daqui a um tempo? Eu preciso mostrar quem manda, eu preciso parar com isso, é o que a gente pensa. E desse tamanho tá fazendo isso comigo, imagina quando crescer, e aí a gente briga, e o olhar da criança pra gente é terrível mesmo, eles estão olhando de baixo para cima, né, Fer, como você colocou aí. Então é isso que acontece. Agora, vamos pensar numa cena uau. Esquece isso daí que aconteceu. Vamos partir para uma cena uau agora, tá? O que é a cena uau? É a mãe que vai dar liberdade com responsabilidade para a criança. A cena é a mesma, tá? A mãe tá lá, tá cozinhando, a criança tá gritando, 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 gritando. O que essa mãe faz? A mãe chega, abaixa na altura da criança. A imagem não é aquela imagem horrível, monstruosa que vocês viram, não. A imagem é essa aqui, olho no olho, tá? Olho no olho. Que a ideia não é fazer ninguém ficar com medo, é conectar com a criança. A gente olha no olho da criança e a gente fala: filho, filha, eu tô vendo que você está gritando. Isso não tá legal. Se você continuar gritando, a mamãe vai precisar sair daqui, porque eu não vou permitir você ficar gritando comigo desse jeito. Agora, se você falar baixinho, eu vou conseguir te ouvir. O que você vai escolher? O que você prefere? Aí, não sou eu que estou mandando a criança calar a boca. Não sou eu que estou impondo limite nela. Vocês entenderam? Eu não estou permitindo a criança continuar gritando comigo. Eu não estou permitindo a criança. Isso é permissividade. Eu falo para a criança as opções para ela escolher. O que ela vai querer fazer? Ela pode continuar gritando? Pode. É uma escolha dela continuar gritando. Mas eu não vou ficar aqui vendo teu show, não. Se você ficar gritando, desculpa, eu vou sair porque eu não mereço ficar ouvindo isso. E a gente vira e vaza se a criança continuar. E a gente só volta depois que ela parar. Agora, se a criança parar, se a criança prestar atenção na gente, captar, provavelmente ela vai falar verbalmente o que ela quer ou vai apontar, depende da linguagem, né? Conexão total, conexão total. No programa Mamãe Uau, eu chamo de ponto de partida. Tá? É o ponto de partida para tudo, né? Para a gente poder se relacionar com qualquer pessoa. Então, a gente faz isso daí com as crianças. Agora, me fala, que limite que eu coloquei nessa cena? Que limite que eu coloquei nessa cena? Eu não coloquei nenhum limite para ela. Eu não coloquei, tá? O limite vem dela. Ela vai fazer a escolha dela. Ela vai pensar no que eu propus. Ela vai escolher. E ela vai ter que ser responsável pela escolha dela. Se ela escolher
uma das alternativas, ok, a gente vai conversar, vou te dar atenção. Se ela escolher outra alternativa, sinto muito, você escolheu a alternativa errada. Fica aí porque eu tô saindo. Então a criança começa o quê? A pensar como agir. Então, gente, isso aqui foi só um pequeno exemplo para vocês entenderem, porque tem gente que acha que quando a gente fala de dar liberdade para a criança com responsabilidade e não colocar limite, acha que a gente está maluquinha, que a gente está louca, que a gente está criando monstrinhos. E não, eu sou uma mãe super responsável. Eu sou uma mãe que penso muito no futuro dos meus filhos. Eu quero que eles sejam incríveis emocionalmente para eles, tá? Eu não quero astro, não quero criança brilhando por aí, não. Mas eu quero que eles se sintam assim. Eu quero que eles tenham amor na vida, prazer na vida, sabe? Eu quero que eles amem cada dia da vida deles, que eles acordem e eles pensam, caramba, que dia incrível, eu vou fazer o meu melhor hoje. Eu não quero filho com depressão, eu não quero filho ansioso tendo que tomar remédio. Eu não quero filho que não conversa comigo, que não conversa com o pai, ou que tem mágoas da gente. Eu não quero isso. Então, quando a gente começa a entender, a perceber que a gente pode sim trocar de ter filho, né, obedecendo, e ter o filho ali cooperando, ter o filho atendendo, ter o filho admirando a gente, isso é incrível. Isso que é ser uau, né? As mamães uau aqui sabem o que eu tô querendo dizer. A gente é uau, os filhos são uau, as coisas ficam tudo mais gostoso da gente poder trabalhar, tá? Agora, eu falei lá no comecinho que tem algumas coisas que a gente tem que colocar limite, tá? Eu não sou aquela mãe pirada, fissurada em pôr limite, eu já expliquei para vocês o que eu prefiro, mas alguns limites a gente tem que colocar, tá? E quais são os limites que eu procuro focar? Então, primeiro limite é o limite dentro do ambiente que a gente convive. E o ambiente aqui a gente tem que manter uma ordem, né? Por que a gente tem que manter uma ordem? Porque convive várias pessoas. Então, como é um ambiente, a gente vive em comunidade aqui dentro, né? Convive várias pessoas. Se uma pessoa faz alguma coisa que não tá legal, vai desagradar os outros. Então, tem que ter o limite da ordem, de manter as coisas no lugar, de aprender o que tirou do lugar, coloca no lugar. Então, a gente tem que ensinar isso daí para a criança, tá? Outro limite é o limite social da criança aprender a conviver com as outras pessoas, com as outras crianças, de respeitar, de não bater nas outras crianças, de não morder, tá? Então, de respeitar, de saber como fala com as pessoas mais velhas. Não é obedecer aos mais velhos, é diferente, mas é respeitar os mais velhos, isso é importante, tá? Então, isso também é um limite. Para vocês entenderem a questão do limite e de liberdade, né? Vamos falar de liberdade. Quando eu falo assim que os meus filhos podem fazer o que eles quiserem, mas com responsabilidade, eles podem fazer o que quiser, desde que eles não prejudiquem a si mesmo, não vai fazer alguma coisa que vai colocar em risco, né, a sua saúde, a sua vida, não vão estar se prejudicando, então eles têm essa liberdade de fazer o que quiser, se não vai machucar isso, não vai prejudicar. Não pode prejudicar as outras pessoas, né, os seres humanos, os coleguinhas. Não pode prejudicar os bichinhos, os animais. Não pode prejudicar o meio ambiente, tá? Então, quando a gente coloca que a criança pode fazer o que quiser, a gente sempre cuida desses critérios, tá? Passa por esses critérios, então provavelmente a criança pode fazer o que ela quer, tá? Mas tem dentro desses limites aí que eu tô colocando para vocês. E também tem o limite de trabalho. O que é o limite de trabalho? Se tem alguém que está fazendo alguma coisa, eu vou falar em voz baixa, eu não vou ficar interrompendo. A mamãe está trabalhando, a mamãe está fazendo alguma coisa, espera a mamãe falar, a não ser que seja alguma coisa muito urgente, tá? Então tem alguém concentrado, a irmã está fazendo atividade, o irmão não vai interromper a irmã naquela hora. Então também tem um limite. Que horas, até que ponto que eu posso atrapalhar o outro ou não? Esse é o momento que posso, esse é o momento que não posso. Então, por isso que eu falei, esses aqui, 3, são os 3 limites que eu falei lá, que é porque eu procuro evitar, mas tem alguns que a gente coloca, que tem que pôr, que são esses aqui. E os outros a gente trabalha o quê? Na liberdade com a responsabilidade.
Gente, é muito melhor, sabe? É muito melhor. Eu sei que tem mães que têm dificuldade de fazer isso daí, que é o que eu falo, não é como um passe de mágica, tá? A gente trabalha muito isso dentro do programa, que antes da gente começar a colocar tudo em prática, as técnicas, as estratégias, a gente faz o que primeiro? A gente primeiro começa lá desde a gente, trabalhar a gente primeiro. Porque se a gente não estiver preparada, as ferramentas não vão ajudar muito, porque a gente tem que virar uma chavezinha que fica aqui dentro. Mas é possível, sabe? E foca sempre o quê? A gente tem que focar no processo, no passo a passo, não no resultado. Se você fizer alguma coisa esperando o resultado, você vai se frustrar. E as chances de você agir com autoritarismo é muito grande, tá? Agora, se você sabe que ninguém planta uma mudinha de laranja para comer laranja no dia seguinte, que para a gente poder colher a laranja, poder fazer o melhor suco, poder saboreá-la, vai um tempo, você faz o quê? Você foca no processo, no cuidado. Você vai adubar, você vai aguar, você vai podar, e você vai estar cuidando, e a hora que você menos espera, você olha, e aí você vê lá aquela laranja, né? Eu tô com um pezinho de laranja aqui que a gente está contando os dias para ver, porque foi plantado não tem muito tempo. Né? Já deu, aí a gente plantou, acho que tem 3 anos, foi quando o Júlio nasceu, já deu uma safrinha ali, mas eu acho que umas 4, 5 laranjas. Agora o pé tá carregadinho, ele tá lindo, é gostoso a gente com as crianças acompanharem, ver as laranjinhas desse tamanho, o pé carregadinho, e a gente tá ali com elas e cuidando, é gostoso, a gente vê que tá indo no caminho certo, a gente sabe que a gente cuidou do pezinho, né? A mamãe ali às vezes vai lá e espirra alguma coisinha ali natural para poder proteger as folhas, as crianças vão lá e colocam a aguinha no pé, a gente está acompanhando juntos isso. E quando a gente começou a ver as laranjinhas desse tamanhozinho aparecendo, a gente fez festa aqui em casa. Então todo mundo cuida do pezinho. E vai ser festa quando a gente poder colher e a gente saborear. Ainda mais a laranja Bahia, que eu adoro essa laranja. Né? As crianças gostam muito. Estou vendo o dia da gente poder juntos comemorar, colher, saborear. É a mesma coisa. Se a gente tivesse plantado querendo saborear a laranja no dia seguinte, não ia ter dado certo. A gente ia ter se frustrado, a gente ia ter falado que a laranja, o pezinho de laranja está com problema, está errado, a gente ia arrancar, desistir, largar para lá. Tá? Então a gente precisa esperar, confiar no passo a passo, sempre a melhor coisa. A Dani, né? A mudança deve ser primeiramente dos pais. Tem que ser nossa, né, Dani? Sempre, com certeza. A gente tem que ter essa consciência, sabe? E é muito difícil porque a gente não vê as pessoas falando sobre isso. A gente, normalmente, a gente começa na sociedade, né, que a gente está inserido aqui, a gente vê muito que as pessoas julgando, as pessoas criticando, as pessoas são intolerantes demais, demais. As pessoas veem a criança fazendo alguma coisa, já olha feio para a mãe. Cadê essa mãe que não vai lá? Cadê essa mãe que não dá os tapas? Cadê essa mãe que não põe de castigo? E a gente se sente mal com isso. A gente pensa que a gente tem que agir dessa forma, né? Aí entrar em ação, entrar em cena e resolver o problema ali na hora. E as coisas não são bem assim. A gente precisa entender, pera lá. E quando a gente está segura de si, quando a gente sabe o que a gente está fazendo, que eu teve uma vez que eu não lembro quem, mas teve uma mãe que falou, né? Poxa, mas como que a gente lida com as pessoas que ficam em volta, dando palpite, dando pitaco o tempo todo? Ó, principalmente a família. As pessoas fazem isso, gente, quando... Sabe quando que as pessoas fazem isso? Vou contar para vocês. Quando a gente não se sente segura na educação. Quando a gente está perdida, quando a gente não sabe o que faz. Tá? Quando a gente fica nervosa porque a criança fez de um jeito, aí uma hora a gente agrada e outra hora a gente briga, e as pessoas em volta percebem isso, no nosso jeito de falar, às vezes até nas nossas queixas, nas nossas reclamações, as pessoas veem no jeito que a gente age com as crianças. Então, a gente só passa por isso quando a gente não tem segurança. Quando a pessoa que está ali observando vê, eu passo por isso. Quando a pessoa ali vê que a criança, seu filho aprontou, mas você chegou, você chamou, você agachou,
você fez certinho o que tinha que fazer, você colocou em prática, tudo ali, mamãe uau, né? Que foi lá e colocou em prática tudo que você aprendeu. Você olha no olho da criança, você fala, você sabe como você está agindo, você transmite segurança. Gente, as pessoas não vão ficar falando não, tá? As pessoas não vão ficar falando. Se as pessoas estão julgando, é porque a gente não está demonstrando segurança na educação, tá? A gente mostra que não sabe o que fazer. E não tem nada de errado com isso, tá? Não é feio, não tem nada de errado. Acontece que o que eu falei, a gente é muito cobrado e poucas pessoas falam pra gente o que é o que a gente tem que fazer, qual que é o melhor caminho. Poucas pessoas trazem o que falam as pesquisas, né? Os resultados, as consequências de você estar agindo assim, de você estar sendo permissiva, as consequências de você estar sendo autoritária, os benefícios de você pensar na educação do seu filho, não só no hoje, mas pensar na vida toda. Sabe, as pessoas, né, a Michelle aqui colocando que as pessoas julgam muito, Raimunda, né, colocou aqui que é verdade. Então, poucas pessoas dão o ombro para você, para te ajudar, para te orientar. Poucas pessoas chegam para você e falam, olha, né, que tal se você fizer assim, já experimentou fazer assado, olha, lê tal livro, segue tal pessoa, ali ela vai te ajudar. Não, as pessoas só querem chegar julgando, né, uma metralhadora, já vem ali jogando um monte de coisa em cima de você. E a gente vai se sentindo o quê? A gente vai se sentindo mal, a gente se sente que não é uma mãe boa, a gente vai se sentindo que não é realizada, vem as frustrações, tá? Quem fala são os antigos a sem informações corretas. Sim, geralmente são, e não só antigos, sabe, Dani? As pessoas antigas, né, falam se elas não se abriram para o novo, se não viram coisas diferentes, mas, Dani, tem muita gente nova, tem muita gente nova. Quer achar gente nova? Nos meus posts, dá uma olhada lá nos posts, sabe? Dependendo do que eu tô falando, já vem, aqui em casa tem que bater sim, em casa se faz isso eu meto a mão. Tem, e são mães novas, tá? São pessoas novas. Então, eu acho que é muito mais da falta de informação, sabe? Falta de informação. Porque eu tenho certeza que se essas pessoas tivessem acesso à informação, com certeza a mente delas mudaria. E é o que eu falo, né? Por que a gente está aqui nesse clube de mães? Porque eu quero que só os meus filhos sejam incríveis? Não, eu quero um mundo de filhos incríveis. Porque o mundo de filhos incríveis vai se tornar um mundo incrível para os meus filhos. Sabe? É por aí. Esse que é o caminho. Se mais mães, né, pensarem, souberem a melhor forma de fazer, de agir com os filhos, de transformar esses filhos em seres humanos incríveis, imagina só que mundo maravilhoso. Com menos violência, com menos gente criticando, menos gente precisando ir para as drogas. Porque para que eu vou para droga? Se eu sou seguro, se eu sei controlar as minhas emoções, porque as pessoas usam drogas porque não sabem lidar com sentimentos, né? Uma válvula de escape ali. Tá com problema, ou tá se sentindo que não é acolhido, que não vale nada, não sabe lidar com as frustrações, vão para as drogas. Se a gente ensina isso para os nossos filhos, a lidar com as emoções deles, as chances de ir para as drogas são poucas. Então, esse é o caminho. Por isso que tem o Clube da Mamãe. Por isso que você pode chamar quantas mães você quiser para poder vir participar com a gente, porque aqui a informação tá gratuita. Tem curso pago? Tem, eu nunca escondi isso de ninguém. Tem, mas tem muito curso gratuito aqui, muita aula. Tem muito conteúdo bom, gratuito, tá? Acolhimento, empatia com os nossos filhos, tudo, e verdade, com certeza. A Suiane colocou por ignorância, mas eu falo a ignorância, né, não no sentido pejorativo, a ignorância por falta do conhecimento, né, ignorante em determinado assunto que não domina, tá? É por conta disso. E cada um tem o seu tempo, a gente só não pode desistir da gente estar divulgando, né, que é possível a gente criar os filhos com certeza, sem estar impondo muita coisa para eles. Meus filhos vão se relacionar com os filhos dos outros, por isso devemos estar sempre querendo o melhor para todos. Geneilda, esse é o meu sentimento, tá? Esse é o meu pensamento. Você escreveu nessas 4 linhas, isso que é o que eu penso, né? A gente precisa pensar no mundo melhor para todos.
Tá? E quando a gente faz isso, a gente chama o outro para vir, para assistir, a gente está fazendo o melhor para o mundo todo também, né? Nova turma da Mamãe Uau, Gardênia, a gente tô vendo as datas ainda, tá? Vamos deixar passar aí o Natal e o Ano Novo, e aí logo eu já divulgo, tá? As datas, mas eu acredito que não vai demorar muito não, a gente sempre tem mães mandando no direct, perguntando, pedindo. Então, só esperar passar esse finalzinho de ano, a gente já vai avisar quando vai abrir, tá bom? A Regina, sou vó. Ô, Regina, olha, a gente tem várias vós aqui, sabe? Teve uma vovó na última turma do Mamãe Uau que ela fez. Mesma coisa também, a Paula, uma lindona. Tem até o vídeo, se vocês olharem no vídeo, vocês vão ver lá, tem o vídeo do encerramento do programa, e a Paula fala, né? A vovó Uau, para a filha fazer diferente do que a gente fez, né? Olha, a gente não tem que se arrepender, sabe, Regina? Não se arrepende, não. Eu tenho certeza que você foi a melhor mãe que você pôde para sua filha. Às vezes a gente não faz, não é por não querer fazer, é pela falta de conhecimento, é a ferramenta que tinha na época, tá? Então, que bom que você tá tendo a oportunidade, né, de conversar com a sua filha, de mostrar para ela, e o mundo era outro, o mundo era diferente, tá? O que não dá é fazer hoje, fazer nos dias de hoje o que era feito lá para trás. Lá, né, no passado, era o que tinha que ser feito, tá? Eu também não fui criada do jeito que eu crio os meus filhos, tá? Eu também não fui criada, mas eu também não tenho, eu só tenho gratidão pela minha mãe, porque ela fez o melhor que ela sabia fazer, que ela pôde, tá? Agora, hoje os mundos são outros, hoje eu tenho a informação, hoje eu tenho o recurso para isso, hoje as gerações são diferentes, a gente já falou sobre isso, né? Os perigos da gente não colocar em prática tudo que tem aí para poder ajudar. E eu sei que é difícil, que não aceita. Eu sei, você tá falando comigo, eu tô vendo a Paula, tá? Que foi aluna do programa, tá? Eu tô vendo a Paula, e cada um tem o seu tempo, tá? Cada um tem o seu tempo. Você vai fazendo aquilo que você pode, aquilo que tá no teu alcance, tá bom? Ai, gente, que papo bom, papo gostoso. Olha a Rosângela falando aqui, ó, o que acontece comigo, os parentes começam a falar e a gente fica nervosa. Com certeza, a gente fica nervosa porque quem gosta de receber crítica, né? Ninguém gosta, tá? É muito ruim as pessoas julgarem. Então, é aquela história, né? Não julgue, né? Vem contribuir, vem trazer alguma coisa que vai fazer a mãe se sentir melhor, não acusar, tá? Isso daí realmente não ajuda muito, não. Minhas lindonas do coração, tô vendo a Bia que tinha colocado lá, que é de Cornélio Procópio, aqui do Paraná também. Gente, ó, vou deixar um beijo grande para vocês. Amanhã é sexta-feira, último encontro da semana aqui do Clube da Mamãe. Eu espero vocês de novo aqui nesse clube lindo, pra gente fazer juntas aí, né, um mundo melhor. Eu falo lá no programa Mamãe Uau, o nosso exército de mães uau, que estão preocupadas em deixar de verdade o mundo uau para os nossos filhos, tá? Então, se é isso que você quer, se o seu desejo é esse, que é o meu também, a gente se encontra amanhã, às 10 horas da manhã. Ô, Cris, obrigada, lindona. Beijo grande para você, Cris, aqui do YouTube. Fiquem com Deus, maravilhosas. Até amanhã. Tchau, tchau.